dia. Bom dia, senhor. Gostando. Agora tá bom? Mais ou menos. Bom dia. Vamos voltar aos estudos de João. João capítulo 15 hoje. Já estamos chegando no final, talvez no final do ano a gente acaba com João. Talvez. Mais ou menos, né? Falta só 6 capítulos. Então, a minha intenção é os próximos 3 domingos, com a ajuda do Senhor, de trazer para vocês o estudo de João 15. E hoje a minha expectativa é trazer o estudo até o versículo 8. Então, eu vou ler até o versículo 17 agora, só para ter um pouco de contexto nesse capítulo. E fala assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Isto é glorificar o meu Pai, que vocês dêem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e dêem fruto, e o fruto em vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes concede. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. É aqui a palavra do Senhor que vamos tentar considerar até o versículo 8. E aqui nós vemos o propósito, o nosso propósito de crentes, é dar fruto. No mundo existe um pouco essa obsessão filosófica. Qual é o propósito do homem? Qual é o propósito da humanidade? Qual é o nosso propósito? E, na verdade, se resume em 2 respostas. Isso o mundo tende a ficar muito bem, porque na metade do século XIX surgiu de forma organizada e de forma muito aceita a teoria da evolução de Darwin. Ele propõe nessa teoria que o mundo hoje em dia abraça, que o mundo foi criado por si só e foi fruto de uma evolução
etc, etc. Então, é uma teoria que não aceita a existência de Deus. Então, isso dá uma resposta filosófica. Qual é o propósito do homem? Não existe propósito nenhum. Se você abraça essa teoria da evolução, se você não acredita em Deus, nós que acreditamos em Deus, pelo contrário, nós temos um sentido muito claro na nossa vida, que o nosso propósito é dar fruto. E como se apresenta esse fruto? Como vem esse fruto? Vem pelos nossos esforços? Vem pela nossa determinação? Vem pela nossa escolha? E a proposta que João está mostrando aqui, através do Espírito Santo, mostrando as palavras do Senhor Jesus, é que não vem de nós. Nós não podemos fazer nada, mas nós mostramos simplesmente uma realidade que está na nossa vida, e isso depende da nossa permanência na videira, nesse caso. Né? Só para relembrar, talvez, um versículo-chave que a gente está acompanhando nesse estudo de João, que é em João 20, versículo 30 e 31, que fala assim: na verdade, fez Jesus, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Esse é um propósito para quem está lendo esse Evangelho, para quem está procurando o que aconteceu com a vida de Jesus. João está mostrando o seu ponto de vista filosófico de Jesus, com tantas pessoas em círculos até religiosos que pegam a Bíblia e fazem dela tipo uma simbologia do que Deus realmente quer mostrar através desse profeta Jesus, que na verdade ele não ressuscitou dos mortos e que foi tipo um profeta. Não. Vamos ler isto, vamos crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que a nossa vida eterna depende dele. E aqui um pouco sobre o que o Senhor Jesus está mostrando em João 15. Aqui o contexto do capítulo ele está no meio de dois textos muito explícitos sobre o Espírito Santo. Então a dedução é que o capítulo 15, ainda que faz pouca referência ao Espírito Santo mesmo, está colocado entre os capítulo 14, versículo 15, e entre o capítulo 16, versículo 15, onde ele começa falando do Espírito Santo e ele acaba falando do Espírito Santo. Então, no meio encontramos essa exortação prática. Para quem? Para todos esses discípulos, como nós, que temos o Espírito Santo conosco, que temos o Consolador que nos acompanha, que nos ensina, enquanto o Senhor Jesus não está presencialmente entre nós. Enquanto o capítulo 14, o Espírito é apresentado como Consolador, e aqui nos apresenta essa exortação, focando na nossa relação com Cristo, a relação com a videira. Então, mostrando esse relacionamento de dependência, de permanência, de total participação. A relação também que ele vai comentar entre nós, uma relação de amor. Como Cristo nos ama, nós precisamos nos amar uns aos outros. E depois mostrar essa realidade que nós estamos em um mundo que odeia ao Senhor Jesus. É um mundo que inventou essa teoria da evolução para construir um raciocínio longe de Deus. Então é um mundo que nos odeia. Um mundo que não gosta de ouvir falar do Senhor Jesus e um mundo que fecha os olhos ao Evangelho. Então o Filho é o motivo central. E o Pai é apresentá-lo como um interessado, ativamente participando na frutificação do Filho. Então, sendo que a ideia principal é a conexão íntima com Cristo, é fundamental, sem a qual nós somos espiritualmente inúteis. Essa permanência exige dependência, obediência, e é sustentada pelo amor de Cristo, que nos chama para uma vida de amor,
de amizade com Ele, resultado em quê? Resultado em frutos duradouros, em frutos bons, e uma alegria completa que vem dessa união. Nós vemos, primeiro, ele começa a se identificar, o Senhor Jesus fala de Ele mesmo como a videira verdadeira. Então tem uma videira que não é verdadeira, mas tem uma videira que é verdadeira, esse é Cristo. E o Pai, Deus o Pai, é o lavrador, Deus quem está trabalhando para que essa videira, a partir desses ramos que estão inseridos nele, que estão permanecendo na videira, que esses ramos vão produzindo mais e melhor fruto. Então nós vemos a ideia, esse já seria um trabalho de um especialista de agricultura. Quem estuda agricultura ou olha um lavrador trabalhando, ele percebe uma coisa: ele tem instrumentos cortantes. Ele não tem instrumentos de polir o ramo, de limpar, não. São instrumentos cortantes. Ele vai tirando coisas, vai limpando, e afinal fica todo um monte de folhas e pedacinhos todos mortos, e você vê o ramo está um ramo descoberto. Você pensa, nossa, o ramo parece morto. Não, espera um pouco. Vai frutificar. Esse é um estudo de caso, mas aqui o Pai é o lavrador. Nós entendemos com isso a remoção de elementos infrutíferos. Nós pensamos em correção e disciplina, em treinamento, em ensinar, preparar para dar mais fruto. Qualquer pessoa que trabalha tanto na agricultura como em uma fábrica vai pensando em como que eu posso produzir mais. E é um processo repetitivo, é um processo que eu não paro, não estou feliz agora com a produtividade da minha terra, da minha fábrica, não. É um processo de constante repetição. E no momento que você pensa, puxa, nunca acaba, é certo? Nessa vida nossa, não vai acabar. E o apóstolo Paulo mesmo, ele mostra exemplos dele mesmo. O apóstolo Paulo é interessante que ele não mostra para outras pessoas, mas ele se aponta para ele mesmo que ele está sendo repetidamente ensinado, disciplinado, treinado para ser melhorado cada vez mais. Nós vemos um fortalecimento da fé e uma perseverança. E uma perseverança que vamos ver que não é nossa. O galardão que nós recebemos não é porque nós temos toda a força do mundo, mas porque a nossa dependência e a nossa permanência está em Cristo. Nós vemos, por exemplo, em Hebreus, é interessante porque no final de Hebreus nós vemos um aspecto mais prático da nossa vida, uma vez que nós reconhecemos que nós vemos a Cristo como o elemento central do sacrifício que valeu uma vez por todas, e nós temos agora os aspectos práticos depois dos exemplos da fé. Agora em Hebreus 12, versículos 5 e 6, ele fala assim: filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. E isso ele está copiando isso de Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12, está inserido na carta aos Hebreus com uma citação. Então nós temos esses versículos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu penso, eu não tenho filhos, mas eu sou filho. Então, pensando ontem, que teve o culto da Kids, teve criança que se comporta assim meio errado, né? E vocês que são pais, vocês direcionam essas crianças de uma forma diferente, né? Agora, se a sua filha, se o seu filho faz alguma coisa errada, a gente vai conversar em casa. Você não vai conversar em casa com as crianças que vêm visitar? Você conversa com a sua criança. Você disciplina a criança. Então, nós somos disciplinados? O mundo é disciplinado? Não. O mundo vai ser julgado. O mundo vai ser julgado. O mundo vai reconhecer a glória do Rei da Glória. Mas
Nós somos disciplinados porque somos filhos do rei, e como filhos do rei, se espera um comportamento digno do filho do rei. E aqueles que somos herdeiros do rei em Cristo. Ele continua em Hebreus 12, versículo 7, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Então, Jesus é a videira, o pai é o lavrador. Tem uma missão. Jesus se apresenta como muitas coisas. E ele é todas essas coisas no mesmo momento. Por exemplo, nós vemos em João, nós vemos toda uma lista de nomes que Jesus fala, eu sou. Por exemplo, João 6,35, eu sou o pão da vida. Ele é o sustento absoluto. Em João 8,12, ele fala, eu sou a luz do mundo. Ele é claridade, fonte de claridade total. Não tem outra. Por muito sol que você tem, se o mundo está do outro lado do sol, você tem trevas. Mas Jesus é a luz do mundo. Em João 10, versículo 7, Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas. Ele é a entrada, ele é a proteção, ele é o guarda. Ele está lá, na porta. A gente já tem falado sobre esse conceito da porta das ovelhas, né? Só estou lembrando que a gente já tem visto até agora. Ele fala em João 10 e 11, eu sou o bom pastor. Ele cuida, mas ele cuida com benevolência, porque ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida, ele fala em João 11, 25. Ele falou isso na ressurreição de Lázaro. Que ressurreição? Já levava morto 4 dias. Então, ele é fonte de vida. Ele é vida verdadeira. Ele fala em João 14, capítulo anterior, ao que estamos vendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o meio absoluto. Ele é aquele ao qual nós precisamos depender para tudo isso. E aqui, em João 15, ele fala, eu sou a videira verdadeira. E ele não só fala isso, mas ele fala, eu sou a videira, meu pai é o lavrador. E ele fala isso no contexto, dentro do contexto, quando ele está falando do Espírito Santo, então, explica, ele dá a implicação de forma à parte, uma dependência, uma identidade total da videira. E participar de tudo o que Cristo tem. Como a videira, ela recebe os nutrientes da terra, ela espalha pelos ramos, nós somos os ramos da videira. Mas é interessante que quando a palavra de Deus mostra figuras, as figuras são imagens imperfeitas de algo que é perfeito. Por exemplo, quando ele mostra Isaac sendo sacrificado, Isaac não era Jesus, mas quando a gente vê e lê sobre Isaac, a gente pensa em Jesus. Mas o verdadeiro referente da imagem é Jesus. Então, nós temos vários conceitos de Jesus em que ele se apresenta como aquele que é o perfeito. Jesus é o homem perfeito. Deus fez o homem na sua imagem e semelhança, mas não teve homem perfeito até a chegada de Jesus. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Tinha muitos servos, tem muitos servos hoje em dia, mas vemos servos pecadores, né? Servos arrogantes, servos que se queixam, mas nós vemos em Jesus o servo verdadeiro. Em Filipenses 2, nós vemos que ele não buscou a sua glória própria. Ele veio como servo, se esvaziou para servir. Ele é o rei da glória, mas ele veio como servo, como ser humano. Agora eu estava pensando em Jacó, quando ele teve a visão da escada. Para Deus descer para o homem, ele não desceu para uma escada de glória, levando toda a sua glória. Ele desceu aqui por meio de uma virgem.
Ele nasceu como um bebê. Ele não desceu por uma escala de glória, ele deixou a glória lá no céu. E o Rei da Glória, ele nasceu como um bebê. Por isso que nós podemos prestar atenção e aplicar toda a nossa fé no Senhor Jesus. E como nós vemos ali o pastor verdadeiro, como ele falou em João 10, ele é o sacerdote verdadeiro. Tinha muitos sacerdotes intercedendo pelo povo de Israel, ajudando a oferecer sacrifícios, guiando o povo de Israel para a adoração verdadeira que é necessária. Mas nós vemos em Hebreus 7 que ele é o intercessor perfeito, ele é o sacerdote perfeito, ele intercede continuamente por nós diante de Deus. E obviamente ele é o rei verdadeiro. Tinha muitos reis na terra. Tinha o rei Saul, e o rei Saul foi disciplinado e foi colocar o rei Davi como o rei, aquele homem segundo o coração de Deus. E foi um rei que verdadeiramente reinou com muita glória. E depois veio Salomão, que teve ainda mais glória que Davi, mas o rei verdadeiro é Jesus. E nós vemos em Apocalipse 19 que ele reina com justiça e verdade, e ele vai reinar presencialmente naquele dia. Mas agora estamos vendo Cristo, a videira verdadeira. Então, se Cristo é a videira verdadeira, qual é a videira que não é? Ou que se mostrou não sendo a verdadeira? Porque nós vemos muita referência no Antigo Testamento que a videira é Israel. Jeremias 2:21 mostra Israel como essa videira que Deus plantou. Eu mesmo a plantei como videira excelente, mostra em Jeremias 2:21. Eu mesmo a plantei como videira excelente da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada como de videira brava? Ou nós vemos em Isaías 5, 1 e 2. Quem foi que pregou sobre isso foi o irmão Edson Lúcio que esteve aqui faz tempo? Quem foi? Foi na IT. Max. Agora eu lembro, Alexandre. Que você falou que eu tomasse nota, eu tomei nota. Alexandre Max. Alexandre Max, você. Não, mas eu tomei nota do que ele falou. Também, mas eu tomei nota porque essa é a verdade, que Deus colocou uma videira para ele mostrar a realidade do que acontece com uma videira quando tem um propósito, quando ele tem uma visão para o seu povo aqui na terra, e o seu povo não chega à altura do que Deus quer para ela. Isso acontece com nós. Nós não desapontamos a Deus, nós fazemos coisas, vivemos de formas que desapontamos a Deus, mas em Cristo nós vemos aquele verdadeiro que cumpre a satisfação de Deus. Então, se nós de alguma forma somos aceitáveis perante Deus, é porque estamos em Cristo e estamos inseridos na vida. Por isso essa exortação tão repetitiva do capítulo 15, de permanecer. Eu marquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes. E no capítulo 15 ele fala de permanecer, de estar aí, de crescer junto, de estar tomando proveito dos nutrientes que nós recebemos através de Cristo. Em Isaías 5, versículos 1 e 2, ele fala: agora cantarei ao meu amado, e seu canto a respeito de sua vinha. O meu amado teve uma vinha, uma colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas. Ele fez tudo o que precisava fazer para a vinha ser perfeita. Ele seguiu o manual de instruções do agricultor excelente que é Deus. E ele fez isso para mostrar que, ainda que eu fizesse tudo o que eu precisasse fazer, e ele termina aqui: mas deu uvas bravas. Então, a questão é que Israel era a videira velha, a videira que não deu certo, a videira que dava
um fruto ruim. Mas Cristo toma o lugar de Israel e Ele é a videira verdadeira. Ele toma o lugar porque Ele é verdadeiro. E se alguma coisa precisava ser feita, era somente Cristo que precisava fazer para dar uma satisfação total e absoluta. Se nós vemos, por exemplo, no versículo 2, nós vemos que todo ramo estando em mim, não der fruto, ele o corta. Então, não tem aceitação de não dar frutos. É certo que tem interpretações que falam, bom, ele não se refere a cortar, ele se refere a que levanta. E é certo que a palavra original pode dar uma sugestão que talvez, pode ser, porque entra o medo, né? Se eu não dou fruto, então será que Deus vai me cortar? Será que eu perco a salvação? Mas não tão isso que está falando, eu acho, porque pelo seguinte, porque você pega a primeira parte, que vamos ver agora, eu não vou falar muito sobre isso agora, mas só para explicar. Os primeiros versículos do capítulo 15, eles são repetidos com ênfase mais na frente. Então nós vemos que o contexto não é que ele é tolerante com aquele que não dá fruto, mas ele tira o que não dá fruto. Mas o que nós veremos é que quando ele dê fruto, ele vai trabalhar para que dê mais fruto. Mais fruto ainda. Esse é o intuito do agricultor. O que não dá fruto, ele o corta. E nós vemos que as pessoas mostram evidência de que não são crentes. Você pode ir para a igreja todos os domingos. Pode fazer todo o mecanismo, toda a mecânica de crente. Só que se você não aceitou o Senhor Jesus, não depositou a sua confiança para Ele perdoar os seus pecados, se você não se converteu, você pode fazer toda a mecânica de uma pessoa crente e você não é crente. Nós vemos em João 6,66 que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com Ele, porque pararam de ser discípulos. Eles nunca foram discípulos, não no sentido verdadeiro da palavra. O verdadeiro discípulo, ele aceita a disciplina, ele aceita a correção do Senhor Jesus. Nós vemos nos 11 discípulos, nós não vemos os super-heróis que responderam completamente, certamente, todas as perguntas e todas as respostas. Eles falhavam, eles pecavam, Pedro negou o Senhor. Então, mas nós vemos uma permanência na vida. Nós vemos em Judas, ele nunca foi discípulo verdadeiro. Ele nunca deu fruto. E a vida dele se representou nisso. Mas ele fala no versículo 3, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Versículo 2, quando ele fala que ele corta o que não dá fruto, e ele fala tudo aquele que dá fruto. Então, quanto fruto eu preciso dar? Você vai dar fruto. Se você está na evidência, você vai dar evidência de fruto. Aí é onde ele limpa para que produza mais fruto ainda. Não limpa como? Com tesouro, com faca, com coisa cortante. Você vê um agricultor, ele tem as mãos muito duras pelo trabalho exigente, ou ele hoje em dia vai com luvas especializadas. É um trabalho fácil. É muito cortar, muito limpar. Para que ele produza mais fruto ainda. E ele fala, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Então, quando nós estamos com o alimento constante da palavra de Deus nas nossas vidas, isso efetua uma limpeza nas nossas vidas. Nós vamos pecar? Vamos pecar. Mas a nossa vida vai sempre estar incomodada pelo pecado. Vai estar sempre corrigindo as nossas vidas para um caminho fértil, para um caminho agradável, para um caminho onde esse fruto
é apresentado e esse fruto é melhorado cada vez mais. Então, não tem como não dar fruto. Não dar fruto não está, não forma parte da vida, está no chão, está cortado em algum lugar. Não teve conexão. Ele fala, no versículo 4, ele usa a palavra permanecer 4 vezes no mesmo versículo. Fala, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecem em mim. Nós precisamos reconhecer que a nossa total dependência para dar qualquer fruto, qualquer tipo de vida, está em Cristo. A sua palavra é uma ferramenta de limpeza, não é uma salvete que nos livra, não, é uma faca, uma espada, é uma coisa que talvez dói, é às vezes inconfortável, é brusco, é direto, mas tem que cortar o que precisa cortar em nós. Mas sabe uma coisa? Permanecer exige esforço. Não tanto esforço no agarrar, tipo, não, preciso permanecer. Não é ser parte de permanecer. Mas você já viu uma árvore numa tempestade? Os ramos sofrem muito estresse. Sofrem muito a movimentação, talvez o peso da própria planta. E nós, às vezes, suportamos o peso dessa vida. Nós suportamos o estresse dessa vida, porque a vida espiritual causa efeito nas nossas vidas. Já seja lutando contra o pecado, estando num lugar que nós precisamos testemunhar da nossa fé, nós precisamos produzir esse fruto em um meio hostil. É difícil, mas quando nós permanecemos, porque formamos parte da vida, nós não vamos ser quebrados. O lavrador não vai tirar-nos daí como, não, esse ramo está difícil, aqui está dando fruto, mas se eu tiro essa parte vai ser... Não existe isso. Ele vai se ocupar da planta, do ramo, que está dando esse fruto. Está dando esse fruto porque está permanecendo na vida. E essa é a repetição que entra agora de novo nos versículos 5 e 6. Então, permanecer em Cristo, em paz, em fé, no meio das dificuldades, ele exige esse esforço consciente de dedicação. E não é questão de tipo, você tem que fazer isso. Aqui está os 10 mandamentos do cristão. Não, uma coisa que vai vir como fruto. E é um fruto que se vai mostrar em tudo que precisa para a sua vida, para o seu caminhar espiritual. E vai se mostrar em coisas que são segundo a palavra de Deus. Não vai sair do padrão da palavra, não vai ser nenhuma invenção. E ele repete, ele mostra essa ênfase da conexão com Cristo. Ele fala no versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim não pode fazer nada. Então ele repete a mensagem, só que ele acrescenta mais um ponto. E essa forma, uma forma de ensinar, por repetição, ir acrescentando o que você está repetindo. Aí fica na nossa cabeça. Assim entendemos. Então ele fala no princípio, eu sou a videira, vocês são os ramos. Então ele fala, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, e eu nele dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A gente vê pessoas do mundo fazendo coisas boas, sem Cristo. Mas esse é um fruto. Esse é o fruto que Deus procura? Não. Ele não procura ações de homens. Ele procura ações que vêm alimentadas por Cristo e que nós fazemos através do Espírito Santo.
aquele que nos ensina todas as coisas, que nos lembra de todas as coisas, que nos cutuca a consciência. Eu sei que estou fazendo errado. Por quê? Está na Bíblia? Não, mas eu sei que estou fazendo errado. Então essa coisa não está na Bíblia, mas não deveria estar fazendo isso. Deveria estar fazendo outra coisa. E tudo isso que o Espírito nos acompanha e que Ele está mostrando como Ele é a fonte de tudo que está entrando nos ramos, que está produzindo o fruto. Ele fala no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanha e lança no fogo, e o queima. Então, temos esse processo de pôr para mais frutificação, e precisamos lembrar que não é o nosso próprio desejo, não são as nossas forças ou a nossa inteligência que produzem esse fruto. Em Filipenses 2, versículo 13, o apóstolo Paulo fala, é Deus que efetua em vocês tanto o querer, isso para mim choca, sempre tem, tipo, Ele que dá o querer, quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Como que dá? Então, se depende dele dar o querer. Deus, dá-me o querer. É minha oração. Dá-me o querer. Dá-me essa vontade para te agradar. Porque se não vem dele, eu posso querer fazer muitas boas ações, eu quero ser um grão quente, eu vou fazer uma minha disciplina e eu vou decidir fazer isso, porque se eu vou crescer, né? Não, Deus está no desejo de fazer. Já pensou? Já orou dessa forma? E eu preciso voltar para esse versículo. Porque a nossa dependência completa está com Cristo, que é a videira. Essa intimidade, esse permanecer, esse estar com Ele de forma física, conectado, recebendo dele. Nós somos chamados para dar fruto. Como eu falei no princípio, se nós rejeitamos a evolução, nós rejeitamos o ateísmo, então, se Deus nos criou, Ele tem um propósito. Qual é o propósito? Dar fruto. Por quê? Para a glória dele. Somente pode ser pela glória dele. Ele é o Rei da glória. Porque o que nós vemos no versículo 2, que ele fala, tudo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. E no versículo 5 ele fala, e esse dá muito fruto. Por quê? Porque o Pai trabalha, o Pai é o labrador, ele que está interessado nessa maior produtividade. E na videira nós damos muito fruto. Nós vemos os valores absolutos que ele está declarando aqui. Nós precisamos permanecer e dar fruto abundante. Não tem outro jeito. E que o nosso fruto seja ainda cada vez maior. Não permanecer. Se nós não permanecermos, nós somos lançados ao fogo. Essa é a realidade. Você permanece ou não permanece? Se você pertenece a Cristo, você permanece. Se você não pertenece a Cristo, você não permanece, você será esse ramo inútil, que não tem fruto agradável para Deus, e vai ser lançado ao fogo. Já pensou no fruto que você está dando? Avaliou o seu fruto? Pessoal, eu posso dar mais fruto. Para onde que eu vou se eu reconheço isso? Eu vou para Deus. Eu confesso para Deus. Eu sei que a fonte dos meus desejos e das minhas capacidades está em Cristo. Eu não posso, por mim mesmo, estruturar uma vida de disciplina e pensar que isso vai ser suficiente. Porque pensemos, o que acontece com a madeira? Não tem valor nenhum. Você já viu uma videira?
As videiras modernas, elas são baixinhas, porque as tecnologias modernas têm determinado que as plantas pequenas fazem o fruto mais produtivo, maior, mas você vê essas videiras antigas, às vezes você vai numa chácara bem antiga, tem uma videira dessas antigas que cresce, que tipo cobre o jardim, e você vê a madeira. A madeira é muito fina, é muito fraca, não tem capacidade para nada. Então, não é como uma árvore que cai a árvore e você pensa, tá, eu vou aproveitar a madeira. A madeira da videira não serve para nada. Na verdade, Ezequiel, ele fala isso, Ezequiel capítulo 15, ele fala, no primeiro versículo, ele fala, a palavra do Senhor veio a mim, disse Ezequiel, dizendo, filho do homem, de todos os ramos das árvores da floresta, o que acontece com a lenha da videira? Será que essa madeira pode ser empregada para fazer alguma obra? Será que é possível tirar dela uma estaca para pendurar objetos? Não serve para nada. O fruto que dá é excelente, é muito bom. Você faz suco, você faz vinho, geleia, e é gostoso. Mas a madeira não serve para nada. Então nós, sem permanecer na videira, sem dar esses frutos, nós não servimos para nada. O mundo que está fazendo grandes obras, grandes trabalhos, obras sociais, onde vai ser tudo isso recompensado? Não vai ser recompensado. Porque para Deus não é agradável as obras que não vêm dele. E nós vemos esses valores absolutos, já vemos em Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então as minhas obras não servem para nada se eu não tenho a fé. Porque a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. João capítulo 6, versículo 29. Então sempre aponta para o Senhor Jesus. Eu preciso crer no Senhor Jesus. A minha fé tem que me levar para aceitar ao Senhor Jesus como Salvador. Como o Filho de Deus que veio, não veio pela escada de glória, mas Ele veio pela Virgem. Ele nasceu como bebê. Ele é o autor, Cristo é o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. E o Senhor Jesus mesmo falou, no capítulo anterior, que já estudamos, ninguém vem ao Pai, senão por mim. É mais um absoluto, declarado pelo Senhor Jesus. Eu sou o caminho para o Pai. Então, todos que olhavam para o Senhor Jesus precisaram identificar que eles não teriam nenhum acesso ao seu Deus, ao grande Elohim, ao grande Jeová. Eles não tinham nenhum acesso, nem por sacrifícios, nem por templos, nem por qualquer mecanismo religioso, só por aquele ser humano que estava falando essas palavras aos seus discípulos. E essas palavras que causaram a eles vontade de pegar pedras, vontade de levar ele para as autoridades, e finalmente ele foi crucificado por esses absolutos. Então a salvação é unicamente por Cristo. A reconciliação com Deus foi somente por meio de Cristo. E nossos próprios esforços não nos levam para Deus. Só a fé em Cristo que nos justifica. Romanos 3, 23 e 24. E como o Senhor Jesus fala aqui mesmo nos capítulos, sem mim vocês não podem fazer nada. Absolutamente nada. E de novo, nós vemos essa ameaça. No versículo 6, se alguém não permanecer em mim. Ele não está falando no versículo 6, se vocês não permanecem em mim. Não, porque ele já permanece. Discípulos permanecem, nós permanecemos. Mas ele está falando para todas essas pessoas que não permanecem em Cristo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. Então, qualquer que parece que está no nosso meio, que está no nosso contexto, que pode parecer tudo, mas se ele não está permanecendo, se alguém não permanecer, ele será lançado fora, secará, queimará. Mas
Não tem jeito. E qual a conclusão de permanecer em Cristo? No versículo 7, muito interessante, porque esse é o versículo que é tão tirado fora do texto, porque é muito bonito, né? E fala, pedirão o que quiserem e será feito. Aí, letras grandes, atrás dos caminhões, em camisetas, tudo isso, mas agora, depois desse contexto do capítulo inteiro, as palavras do Senhor Jesus, nós chegamos aqui e agora entendi. Por quê? Porque fala, se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Então imagine, para eu pedir e ser feito, eu preciso estar muito bem conectado com a vontade do Senhor Jesus. E por isso que nós pedimos coisas, nós oramos. E é excelente orarmos. Mas nós precisamos orar com a consciência de que a nossa capacidade para estar tão conectados com o Senhor Jesus para falar, eu vou orar e será feito. Aí, meu irmão, já pensou? Tem muitas pessoas que falam assim, não, porque temos que orar e Ele vai dar. Não, mas tem que permanecer em Cristo. As palavras permanecerem em vocês. Ele falou, aqui no versículo 3, vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tinham falado. Os discípulos podiam orar e as coisas aconteciam. Eles estão tão convencidos de que a sua oração teria resposta que eles falam, Senhor, deixa a gente orar para descer fogo do céu e consumir essa cidade. Eles estão convencidos. Nós precisamos, tá bom, eles estão errados, irmãos. Não ora isso, não é esse o meu ponto, mas quando nós estamos tão conectados com o ramo, que nós estamos só recebendo e dando fruto, e tomando conta da sua palavra e aplicando essa palavra na nossa vida, as nossas orações serão de acordo com a vontade do Senhor, para a glória e honra do Senhor. E o que quer o Pai? A glória e honra do Rei da Glória. Nisto é glorificar o meu Pai, que vocês tenham muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como sabemos que uma pessoa é discípulo? Pelas obras, pelo fruto que vai dar, né? Que vai se representar em obras, em comportamento, uma forma de ser, uma conexão com o Rei da Glória. Então, a conexão íntima com Cristo é fundamental. Voltando para o nosso ponto principal, a conexão íntima com Cristo é fundamental, sem a qual somos espiritualmente inúteis. Essa permanência exige dependência, obediência e é sustentada pelo amor de Cristo, que nos chama a uma vida de amor e amizade com Ele, que resulta em frutos duradouros e na alegria completa que vem desta linha. Então, o que precisa fazer? Permanecer em Cristo. Avalie a sua conexão com Cristo diariamente. Dedique tempo à oração, leitura, meditação. Reconheça que sem Ele você não pode fazer nada. Aceita a poda do Pai. O trabalho que o Pai faz na sua vida, limpando coisa, cortando coisa. Todas as dificuldades da nossa vida, as correções, as disciplinas. Em vez de resistir, de reclamar, aceitar isso como parte do Pai, o nosso processo de crescimento, disciplina e aprendizado. E buscar a glorificação de Deus. Quando as suas ações produzem fruto espiritual, o Pai é glorificado, o Filho é glorificado. E o Espírito trabalha com mais alegria para que nós produzamos mais fruto. Coloque a glorificação de Deus no centro de suas metas e aspirações. Porque Ele é o Rei da Glória e Ele merece. Amém.